Uma vez dois amigos se encontraram e um perguntou para o outro: como vai a sua vida? E ele falou: a vida? De que me vale a vida, se a minha vida está envolvida com a vida de uma mulher da vida? Aí o outro falou para ele: puxa vida, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a vida do homem. Uma grande bênção que Deus nos dá é a nossa vida. Os primeiros versículos da Bíblia, Gênesis, nos levam a pensar na natureza do homem, na natureza humana. E naqueles primeiros versículos falam da criação de Deus. Fala do aspecto geológico, do aspecto botânico, do aspecto animal do nosso mundo. E mostra também a criação do homem e da mulher. Não fala apenas do mundo em que vivemos, mas desse ser ímpar, esse ser único que é o homem. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Você viu que ele fala aqui no final? Dominai sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais. O homem é diferente do restante da criação, das plantas, dos animais, dos peixes, das aves, né? E o homem é diferente por duas razões. Primeiro, porque ele foi criado à imagem de Deus. E segundo, porque ele recebeu a ordem para sujeitar e dominar toda a criação. Nesse aspecto somos diferentes do restante de toda a criação de Deus. Nós somos a imagem do nosso Criador e temos a ordem de dominar sobre o restante da natureza. A única criatura que o homem não foi autorizado a dominar foi ele mesmo. Não tem naquela passagem dizendo domine a si mesmo, mas dominai sobre as aves, sobre as plantas e sobre tudo. O grande equívoco do homem atualmente é não reconhecer a soberania de Deus em sua vida. Hoje o homem quer ser muito independente, quer guiar a sua própria vida. Estamos na filosofia do humanismo. Já falei isso aqui várias vezes nas últimas vezes que estive aqui. O humanismo predomina as sociedades no mundo, porque o homem acha que ele é o centro e ele é que vale tudo. Mas Salomão diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem fica perdido quando tenta dirigir os seus próprios passos, quando ele não se submete à ordem do seu Criador. Ele acha que ele mesmo é criador de si. A Bíblia adverte: não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Não é responsabilidade minha dirigir os meus passos. Cabe ao homem se submeter a Deus, se submeter à vontade de Deus. A maioria parece decidida a defender e controlar a sua própria vida, sem dar a mínima para a existência de Deus. Não reconhecer a soberania de Deus. Parece que a nossa segurança e a continuação da nossa vida depende só dos nossos esforços. Parece que não dependemos de ninguém, só dependemos de nós mesmos. Foi um homem exatamente assim, iludido,
que falou com Jesus uma certa ocasião. A passagem que foi lida aqui pelo Adilson é o texto que vamos examinar o que esse homem falou para Jesus. Ele disse: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Provavelmente o pai tinha morrido e deixou lá uma herança, e um dos irmãos ficou com tudo e ainda não estava dividindo para os outros irmãos aquilo que ficou. E esse homem foi a Jesus e disse: olha, ordena que meu irmão reparta comigo. Aquele que falou isso permaneceu anônimo, não sabemos quem é esse homem, o nome dele, a origem. Mas uma coisa nós sabemos: as palavras dele mostram uma característica da humanidade. Uma característica da humanidade. A humanidade é muito preocupada com coisas materiais. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ele estava preocupado com o quê? Com a herança, com a parte material que o pai deixou. A resposta de Jesus mostra o engano daquele próprio homem. Olha o que Jesus respondeu. Mas ele lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? O que Jesus está dizendo: eu não vim aqui para julgar essas causas. Eu não vim aqui para julgar sobre as coisas materiais, sobre as posses de vocês. Deus não deu seu filho para esse tipo de coisas. Deus deu o seu filho para quê? Não foi para isso, para ser um repartidor. Deus deu o seu filho para outra coisa. Olha o que diz esse texto áureo, texto mágico da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus deu o seu Filho? Para que aqueles que creem tenham vida, mas vida eterna. Não está falando de vida material, de coisa, está falando de uma vida espiritual, superior, eterna. Aí surge esse homem fazendo um pedido mundano, um pedido material. Em vez das palavras da vida eterna, ele estava buscando, esse infeliz, pedir um julgamento sobre dinheiro, sobre bens materiais. Senhor, faz ele dividir os bens comigo. Os apóstolos, uma vez, receberam um desafio de Jesus. Jesus estava, depois de ter feito a multiplicação dos pães, que todos vocês conhecem aquele milagre de Jesus, as pessoas começaram a segui-lo, as multidões. Nossa, esse é o homem. Ele, quando nós tivermos fome, sede, vamos chegar para ele que ele faz um milagre e nós vamos ter o que comer. Ninguém mais vai passar fome, ninguém precisa trabalhar, ninguém precisa fazer nada, porque Jesus vai multiplicar pão, vai dobrar aquilo que ele tem disponível para nós. E quando ele falou que não veio para fazer isso, as pessoas começaram a se afastar. As pessoas começaram a se desviar. E aí ele perguntou para os apóstolos: porventura então, perguntou então aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ele fez um desafio, ele fez uma pergunta, todo mundo se afastou, ficou só os apóstolos. Ele disse: e vocês? Vocês também vão embora? Porque eu vim estabelecer um reino espiritual e não vim falar de coisas materiais. E Pedro, o que Pedro respondeu quando Jesus perguntou isso? Ele disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, o que Jesus tinha para oferecer? Palavras da vida eterna. Jesus veio falar sobre isso, ele veio oferecer isso, vida em abundância, vida eterna. Jesus tinha o poder de ensinar a este infeliz que pedia um julgamento sobre dinheiro. Jesus tinha o poder para dizer para ele as palavras que iam salvar a vida dele, mas ele estava preocupado
coisas materiais. Em vez de uma relação com Deus, este homem pediu uma sentença material, um julgamento material. Hoje, ainda muitos de nós questionamos: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Nós usamos em outros termos: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pensamos muito em termos materiais. Nós erramos quando nos unimos aos líderes judeus da época de Jesus, que creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais as amizades do que aquilo que Jesus tinha para oferecer, que eram palavras da vida eterna. Eu quero perguntar para você agora: quantos dos seus amigos sabem que você crê em Cristo? Quantos na sua família sabem que Jesus é a luz que ilumina a sua vida? Quantos na sua escola, no seu trabalho, sabem que Jesus é o seu Salvador? Um grande erro é não reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Precisaríamos estar a todo momento pensando nisso. Deus, soberania, quer dizer que Ele é o Senhor, Ele é o soberano sobre nós. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A nossa boca, nós cristãos, nossa boca deveria ser usada para anunciar, falar sobre Cristo, para dizer aos amigos, dizer a todos que nos cercam, a todos que conhecemos: olha, Cristo é meu Salvador, Cristo tem as palavras da vida, a verdade da vida. Aceitar a soberania de Jesus é crer nele, é acreditar nele, é confessar o domínio dele sobre nós, sobre nossa vida, é arrepender dos erros que nós fizemos no passado e nos unirmos com ele. Como? Pelo batismo e por uma vida constante de comunhão, de oração e concentração. Jesus continuou respondendo para aquele homem. Ele disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. A vida do homem não é a quantidade de bens, quantidade de dinheiro, a quantidade de valores materiais que ele tem. Jesus fala sobre a vida do homem, ele fala da essência da vida. Não estamos falando dessa vida corriqueira, material, que nós lutamos tanto, mas aquela essência que tem. E o que significa isso? Por que Deus nos deu vida? Qual é o significado da nossa vida? Veja esta pergunta de Tiago, lá na sua epístola. Eia agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A nossa vida é assim. Nossa vida passa como uma neblina, como um vapor. Eu vou abrir aspas aqui para contar um caso de uma pessoa que eu conheci, um jovem com muita vitalidade, jovem batista, que era muito bom, tinha bons planos, tinha bons alvos para a sua vida, e ele ia casar dali uma semana. E ele foi levar o convite de seu casamento para um amigo que trabalhava no centro de São Paulo. E esse jovem tinha muitos planos, casamento e uma profissão,
constituição de uma família, comprar uma casa, comprar carros. Ele tinha um monte de alvos e objetivos, ele estava bem organizado. E ele foi levar o convite para um amigo que trabalhava no centro de São Paulo. E esse amigo trabalhava num escritório, num andar de um prédio chamado Joelma. E naquele dia que ele entrou para levar esse convite, o prédio pegou fogo. Vocês lembram dessa história? E ele morreu queimado. Que é a nossa vida? Por que fazemos tantos planos sem considerar a vontade de Deus? Nós somos como uma neblina, ou como Tiago fala, o que é a nossa vida? Nós temos que valorizar a nossa vida espiritual, aquilo que permanece, aquilo que continua. Jesus advertiu: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa que vale. A essência da vida é a vida espiritual, é aquilo que é semelhante ao Criador, porque Deus é Espírito, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele. A vida, na realidade, é uma espécie de busca a Deus, e não do próprio eu. Nos enganamos muito quando tentamos fortalecer o nosso ego, quando tentamos satisfazer só o nosso eu, só coisas materiais. A vida é muito mais do que isso. Depois disso, Jesus conta uma parábola para aquele homem que foi lá e falou: me ajuda, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus conta para ele uma parábola para ilustrar o significado que ele dá à vida. Propôs-lhe então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Aquele campo, aquele sítio, aquela fazenda produziu muitos frutos. E o homem chegou numa situação em que nós não chegamos, não é? O que eu vou fazer com tanto dinheiro que eu tenho? Onde que eu vou aplicar? Continuando, disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que parábola de advertência, não? Esse homem, ele tinha já um armazém para guardar a produção, e naquela época quem tinha mantimentos era rico, era considerado das pessoas mais ricas, porque a subsistência era a coisa mais importante na época, e esse homem tinha muito, ele era rico, apesar de ser insensato, ele tinha muitos bens. E aí o que eu faço? Vou construir mais celeiros, mais armazéns para guardar os meus bens. É interessante que nós lemos na passagem que diz assim: o campo do homem produziu com abundância. Nós somos guardiões de Deus, sabe? O campo do homem, será que aquele campo era do homem mesmo? Será que a terra onde nós pisamos é nossa? Será? Olha o que diz a Bíblia: eis que do Senhor teu Deus são os céus, são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há. A terra é de Deus. Deus criou, Ele é o Criador, é dele.
Tudo que nós temos pertence a Deus. Tem uma outra passagem que diz: toda a prata, todo o ouro pertence a Deus. Esse homem diz: a minha terra produziu. O que produziu foi a terra de Deus. E a terra de Deus abençoou com abundância aquele homem. Ele foi abençoado na terra de Deus. A terra de Deus que produziu. Mas esse homem abençoado foi reprovado na hora do teste da sua administração. Lembra, somos guardiões de Deus. A Bíblia diz que nós somos despenseiros de Deus. O que é despenseiros? É uma pessoa que guarda, que cuida e administra a despensa do rei. Então, os reis, na época, tinham muitos bens e tinham uns profissionais que eram bons administradores, supervisores, e eles administravam a despensa do rei. Por isso que eles eram chamados de despenseiros. Nós somos assim. Tudo que nós temos é de Deus. Se não está indo bem, é porque não estamos administrando bem. Esse homem foi reprovado na sua administração. A grande tristeza é quando a gente vê o comentário desse homem. Olha o comentário dele: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. Está vendo sublinhado? Derribarei os meus celeiros, e ali recolherei os meus cereais e os meus bens. É meu. Não é de Deus, nada é de Deus, tudo é dele. Esse pobre homem, apesar de ter muitos bens, era pobre, não pôde ver nenhuma causa além da sua egoística existência. Ele não poderia ver o que é mais sublime. Ficou muito nos meus bens, minhas coisas materiais, perdendo tempo precioso da sua vida, pensando única e exclusivamente nas coisas materiais, as coisas que as traças comem, que a ferrugem corrói, que os ladrões roubam. A revelação do seu pecado surge quando ele diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Tenho planos para muitos anos, eu preciso juntar para administrar e viver muitos anos. Você sabe se você vai viver até amanhã? Acabei de mencionar aquele rapaz que morreu numa semana antes de seu casamento. A nossa vida não é como uma neblina que some de repente. Aqui nós vemos como a inutilidade, o egoísmo e o culto do prazer corrompe aqueles que são como o homem rico. Perdemos muito da nossa energia nos preocupando com coisas que não deveríamos nos preocupar. Lembre-se do ajuste de contas que ele teve de enfrentar no fim da sua vida apressada e ansiosa. Mas ele teve que ouvir isto. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus acha que uma pessoa assim é louca, está pensando só nas coisas materiais. Loucura! A nossa vida é mais do que isso. A essência da nossa vida é mais do que as coisas materiais. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos comprar alguns bens, mas a nossa vida não deveria ficar centralizada e fixada nessas coisas. Temos que pensar em algo mais profundo, numa relação mais íntima com o nosso Criador. Porque tudo isso passa. E aí, na hora que eu for chamado, o que eu vou levar? Você acha que aquele homem ia colocar no seu caixão, na sepultura, todos os seus celeiros?
com todos os seus bens, com todos os seus cereais, com todas as suas riquezas? O homem não regenerado tem a tendência de viver assim, em termos de muitos anos. Como o homem disse, eu vou viver por muitos anos. Bebe, come, regala-te por muitos anos, porque você tem muitos bens acumulados. Temos a tendência de conduzir nossos afazeres como se tudo fosse permanecer sempre igual. Achamos que vamos viver muito e batalhamos na expectativa de que vamos viver, viver e viver. Loucura, loucura. A vida passa, termina. Para uns mais depressa do que para outros. O louco diz: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Mas Deus disse: esta noite te pedirão a tua alma. Será que Deus vai me chamar esta noite? Será que Deus vai chamar você essa noite? E o que você tem feito? Aquelas coisinhas que você está guardando com tanto carinho, você vai levar? Esse homem não compreendeu que a vida é para viver. E de maneira tal que nos ajude a glorificar a Deus. A vida só tem sentido quando é na compreensão da soberania de Deus. Dê significado à sua vida, rendendo-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Obedeça as instruções da palavra dele, do Novo Testamento, de como entregar-se ao Senhor. Faça da palavra de Deus o seu guia constante, o seu caminho, a sua direção. Com Jesus, o homem rico, se estivesse aqui hoje, se ele tivesse se convertido, hoje ele diria assim: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu acho que esse homem teria mudado a opinião dele. E eu espero que todos nós aqui tenhamos essa compreensão e esse desejo de nos submetermos à soberania de Deus. Aceitar Deus como Senhor das nossas vidas. É isso que eu desejo para você e para mim. E que Deus nos abençoe.